Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos hoje para Novo Testamento 2. O que achamos no Novo Testamento? O que trata o Novo Testamento? Os primeiros 4 livros tratam do Evangelho, que é o próprio Jesus, como está em Marcos 1:1. E ele fala tudo acerca de Jesus, como Rei dos Judeus, como servo, como homem, como Deus. E cada um desses evangelhos, ou evangelistas, melhor, porque o evangelho é único, conforme Paulo declara aos Gálatas, que não existe outro evangelho. E se alguém anunciar outro evangelho que seja anátema, então é muito importante que entendamos isso. O livro de Atos mostra o desenvolvimento, o nascedor, a origem e o desenvolvimento da igreja cristã primitiva, lá em Jerusalém, depois indo para Antioquia, depois indo até Roma. Paulo escreve aos romanos dizendo que deseja ir até a Espanha. Não sabemos se ele foi ou não, não há registro sobre isso. Depois vem as 13 cartas de Paulo, algumas para as igrejas, outras pessoais, como Filemon, Timóteo, Tito. As cartas gerais são Hebreus, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e depois Apocalipse. Então, ao todo, o Novo Testamento compõe aí pelo menos 27 livros. Carta aos Romanos, que Paulo fala, ele faz a defesa da fé pela graça, da justiça pela graça. 1 e 2 Coríntios ele fala a respeito do corpo de Cristo, a igreja. Compara a um edifício, a uma lavoura e a um corpo. Como lidar com a igreja, como viver na igreja. Na carta aos Efésios, ele fala sobre o fundamento da fé, que é único, cujo alicerce é Jesus, a pedra da esquina, e que ele uniu todos os povos em um, judeus, gentios. A carta aos Gálatas mostra a necessidade de crer na salvação através da fé na graça de Deus e não pelas obras. Filipenses ele mostra a necessidade de um compromisso real com o Evangelho. 1 e 2 Tessalonicenses ele trata sobre a ressurreição, o arrebatamento, a vinda de Jesus, a vinda do Anticristo. E as cartas pessoais, Paulo fala a Timóteo sobre como realizar a obra na igreja, os líderes da igreja, assim como Tito também. A carta de Filemon é a história de um escravo fugitivo, Onésimo, que foge do seu senhor Filemon, e Paulo prega o evangelho para ele na cadeia, ele se converte e Paulo o envia de volta ao seu senhor. A carta aos Hebreus é um resumo, é uma monografia, vamos dizer, do Antigo Testamento, e entra ali a metodologia científica, na coleta de dados, no resumo que ele dá. Algo muito tremendo, quando ele diz que, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esse único versículo, o primeiro versículo de Hebreus,